E nos últimos dias, Mococa e toda a região tem sido cenário de grandes queimadas. Mas você aí de casa sabia que tem como prevenir elas? Hoje eu estou aqui na Geotec, a Isabela vai falar comigo sobre este assunto e tirar algumas dúvidas. Isabela, seja bem-vinda. Em relação a queimadas, o produtor rural ou até mesmo qualquer outra pessoa, quais são as principais medidas de prevenção? Então, é importante o proprietário rural saber que ele precisa ter alguns equipamentos na propriedade que são obrigatórios, principalmente o aceiro, né, que é uma faixa de terra que delimita as áreas dele, principalmente em relação a pasto, áreas de preservação permanente, a vegetação nativa. E algum tipo de equipamento para combate ao fogo, como caminhão-pipa, fontes de água, né, outros equipamentos. Eles são, às vezes, um pouco custosos, mas é interessante o proprietário rural se juntar com os vizinhos para eles terem esse tipo de equipamento para combate ao fogo. Porque, muitas vezes, não é o proprietário que está sendo afetado que colocou o fogo, mas ele precisa controlar. Porque ele pode ser bem prejudicado, né? Hoje a gente vê muitas plantações, cana, laranja, gado sendo morto por causa do fogo, então isso é bem importante. É aquele ditado, né, que a união faz a força. Então, acho que um proprietário da região tendo esse caminhão-pipa pode ajudar todos os outros, né? Isabela, muito se vê falar nesse aceiro. Tem que ter um profissional que faça ou o produtor mesmo pode estar realizando? O produtor mesmo pode estar realizando, ele vai precisar de algum maquinário específico para isso. E existem algumas faixas, né, para delimitar algumas áreas. No nosso Instagram, a gente fez uma série de posts em relação a isso, mostrando as faixas, porque quando você tem área de preservação permanente, tem que ser um pouquinho mais larga em relação a outras. Existem os aceros naturais, por exemplo, um corpo d'água é um acero natural. O carreador também pode ser utilizado como um acero também. Então tem diferentes medidas de acero em diferentes lugares. Exatamente, isso mesmo. Certo. E existem outras medidas que não só o produtor, mas a gente está vendo muita queimada em cidade, o pessoal coloca para fazer limpeza de lixo. Qual que é a dica que você deixa? Então, a questão é que a gente precisa se unir. Quando você vê um vizinho colocando fogo, denuncia para a prefeitura. Por quê? Essas pessoas, elas precisam ser notificadas e elas precisam ser, muitas vezes, multadas, para que elas parem de fazer isso. A gente tem visto uma grande questão de educação ambiental em relação às queimadas, para que as pessoas parem. Isso não é limpeza. Você queimar o lixo, você não está limpando, você está gerando outros resíduos, você está, muitas vezes, prejudicando a saúde do teu vizinho, de toda a população. Então, essa é a principal dica que a gente dá, denunciar, chamar as pessoas competentes, muitas vezes vai ter que chamar o corpo de bombeiro. Em relação aos proprietários rurais, é muito importante que quando a propriedade ela é atingida pelo fogo, seja feito um boletim de ocorrência. O proprietário ele precisa fazer um registro fotográfico dele combatendo o fogo, tomando as medidas. E sempre que precisar de se for multado, a gente também está aqui para poder ajudar, né, a questão da defesa. E é isso. Então é importante que o produtor registre aquele momento, que ele está, pelo menos, tentando combater o fogo, porque pode acontecer do fogo se expandir, mas, pelo menos, ele tentou. Isso mesmo, é aquilo que eu disse. Muitas vezes a sua propriedade ela é atingida por um fogo, porque é muito rápido, a direção do vento muda, você é atingido. Então, você precisa mostrar depois, caso você venha ser autuado, de que você não é o responsável por aquele fogo. Então, essas medidas é mostrar que você tem acero, sempre manter um relatório fotográfico atualizado de acero, dos equipamentos de combate ao fogo, das áreas de preservação permanente, de tudo. E quando o fogo estiver consumindo a propriedade, fotografar essas medidas de prevenção ao fogo também, de combate ao fogo, na verdade. Nesse caso, você sendo vítima, mas caso você ateie o fogo, é crime ambiental. É um crime ambiental e pode levar a multa, cadeia, porque é muito sério. Pessoas podem morrer no combate ao fogo, animais estão morrendo, a gente acaba com o ecossistema, com a fauna. Assim, sem proporção. O Brasil todo está assistindo a questão do Pantanal sendo consumido pelas chamas. Mococa é um município que todo dia praticamente a gente estava acordando e indo dormir com a cidade tomada por fumaças. Então é criminoso, está dentro da lei, da legislação de crimes ambientais. Então, apesar do ser humano ter
essa maldade em si. A natureza ainda retribui. Nesses últimos dias tivemos a chuva que ajudou, acho que 100% nessas queimadas, mas vale a pena a gente manter esse tempo, porque nos últimos dias a gente estava acordando, Mococa estava sendo um cenário de fumaça, né, Isabela? Exatamente, e isso, assim, questão de saúde é muito sério, a questão doenças respiratórias, a gente já está com o coronavírus, que é uma doença respiratória, agora também vai deixando as coisas piores com a questão da fumaça, tem muita gente precisando de inalação e tudo mais, é bem sério. É isso, gente, então vale a pena ter consciência, denuncie 190, 193, vamos nos cuidar e cuidar do próximo também. Brenda Fernandes para o Jornal da Direta.